seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Que bom ter você aqui nessa manhã, meu irmão. Que bom estar aqui com você. Uma manhã de fundamentos da visão. Você que nos visita, eu quero só para explicar, todo o primeiro domingo de cada mês, nós dedicamos a um culto de fundamentos, onde nós visitamos as bases doutrinárias, os fundamentos, aqueles fundamentos que nos fortalecem, aqueles fundamentos que nos dão firmeza, para que a gente possa ir mais longe, amém? Tudo que a gente precisa, né? Uma vez eu vi um pastor falar sobre isso, achei interessante, que todo crente precisa de duas coisas, precisa de asas e raízes. Asas para voar longe, para ir longe, para conquistar, para fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Mas você também precisa de raízes, porque se você não tiver as raízes profundas, o vento bate e você é levado por elas. Mas quando você tem as raízes profundas, no fundamento bem sólido, pode bater o vento, pode bater a chuva, pode vir a circunstância que for, você não será levado, você ficará firme, porque a palavra de Deus te fundamenta, amém? E nessa manhã nós vamos iniciar, nesse mês na verdade, vamos falar um pouco sobre Deus de alianças, Deus que faz a aliança. Sabe, irmãos, quando a gente busca nesse assunto, quando a gente fala sobre esse assunto, ele é fundamental para a gente compreender a nossa relação com Deus e a nossa relação com Cristo. Quando a gente não entende isso, quando a gente não entende o que é uma aliança, a gente pode simplesmente achar como o mundo diz. O mundo diz que a sua religião, a sua crença, é como se fosse um produto que você escolhe numa prateleira de supermercado. Olha, eu gosto mais dessa marca, mas eu não gosto tanto daquela. Eu prefiro essa e não aquela. Eu prefiro o cristianismo, mas eu podia escolher outra. Mas na verdade, quando nós falamos de aliança, é algo muito mais profundo. Em João, no capítulo 6, quando a Bíblia fala que Jesus, ele multiplica os pães, ele multiplica os peixes, ele faz algo maravilhoso, ele faz um milagre grande, e a Bíblia nos diz que a multidão queria transformá-lo em rei, mas não por aquilo que ele é, não por reconhecer que ele é o rei da glória, mas porque ele dava pão e peixe. E aí Jesus diz o seguinte: ora, se vocês não comerem a minha carne e beberem o meu sangue, vocês não têm parte comigo, vocês não podem me seguir. Imagine isso para um discurso desse para um judeu da época. Era algo escandaloso, comer a carne, beber o sangue, que história é essa? Mas a verdade é que Jesus está dizendo, para você estar comigo, você precisa ter aliança comigo. E aí eu vou explicar para você um pouco mais. É lógico que eu não vou explicar tudo, vou deixar para os coleguinhas também explicarem mais. Não vou roubar toda, até porque não tem como. Essas poucas 2h30 que me deram, não tem como. Brincadeira. Eu também achei muito, mas aí fazer o quê? Mas não, a gente vai, nessa manhã, a gente vai falar sobre partes fundamentais, mas eu quero incentivar você a ouvir as outras ministrações. Hoje nós tivemos uma manhã de Rodrigos, né? Rodrigo Moreira pregou de manhã, ensinou, falou muito bem sobre as alianças, trouxe verdades fundamentais, e aí eu quero incentivar você a ouvir a ministração, porque o que eu vou falar vai complementar. E aí você vai ter várias informações em várias ministrações. Então, ao invés de ficar maratonando o Netflix, maratona lá o YouTube da sua igreja. Amém? Vai se edificar, vai crescer, que a palavra te fortalece. Amém? Abra a sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 8. Antes, eu vou recomendar um livro para você entender mais sobre esse assunto de alianças. Esse assunto é um assunto bastante extenso. Eu quero recomendar esse livro de E.W. Kenyon, Aliança de Sangue. Tá? É um livro que vai falar muito sobre essa questão e vai explicar nos pormenores. Então vale a pena você adquirir esse livro. Se porventura não tiver lá na livraria, você pede, mas pede para comprar, não pede para ele falar, o pessoal trazer e você não comprar o livro, né?
só se você for adquirir, tá bom? Mas vale a pena. Esse livro traz muitas explicações a respeito do assunto. Um assunto que às vezes é extenso, não dá para explicar tudo, mas que você vai poder se aprofundar, amém? E para mais informações, as matrículas do Rema estão abertas. E lá no Rema nós temos a matéria Aliança de Sangue, aí vai ter toda essa explicação e mais um pouco, e muito mais, para você poder crescer na palavra de Deus. Você abriu lá em Hebreus capítulo 8, você achou? Glória a Deus. Versículo 6 diz o seguinte: agora, com efeito, obteve Jesus o ministério tanto mais excelente, é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Amém? Repita comigo: superior aliança, superiores promessas. Sabe, Deus sempre buscou o relacionamento. O Rodrigo explicou isso aqui pela manhã no primeiro culto. E ele fala muito sobre como Deus buscou, através de alianças, estabelecer esse relacionamento com o ser humano. O ser humano peca, ele cai, ele perde da presença de Deus, porque queridos, quando Deus criou o ser humano, ele criou o ser humano para um relacionamento perfeito. Esse relacionamento perfeito garantia ao ser humano a vida de Deus dentro dele, garantia a provisão absoluta. Não havia medo, não havia o que temer, não havia nenhuma falta de nada, não havia doença. Era um ambiente perfeito de comunhão com Deus, amém? Nesse ambiente perfeito, o ser humano peca e perde o acesso a tudo isso. A partir de agora, o ser humano estaria jogado à própria sorte na terra. Jogado, como Deus fala, agora do suor do seu rosto você vai comer o pão. E tudo aquilo que não tinha passa a ter falta, miséria, doenças, morte. Mas Deus não nos deixou para lá. Deus não nos abandonou e falou: olha, vocês estão agora jogados à própria sorte, vocês escolheram o caminho de vocês. Não, pelo contrário, a Bíblia nos mostra que Deus faz, através de alianças, a maneira como Ele pode levar aquilo que nós perdemos para o ser humano. Então Ele tenta, através de alianças, Deus busca derramar a sua vida, derramar a sua natureza, derramar a sua provisão, a sua cura, derramar todas as bênçãos que Ele tem de novo para o ser humano através de alianças. Amém? Tranquilo até aqui? E as alianças então são um meio de como Deus vai fazer isso, vai buscar isso. Há várias alianças na Bíblia, várias alianças, mas nós não vamos estudar todas elas. Mas o que eu quero dizer é que das várias alianças, Deus vai fazendo essas alianças e renovando e fazendo novas alianças, até que Ele chegue em uma aliança chamada perfeita. Essa aliança é a aliança em Cristo. É o que Cristo diz. Essa quando Ele vai fazer a ceia, Ele dá o cálice e diz: esse é o sangue da nova aliança no meu sangue. Esse é o cálice da nova aliança. Essa nova aliança é a aliança perfeita. É a aliança onde tudo aquilo que foi perdido passa a ser renovado e trazido de novo para o ser humano. É a aliança onde Ele pode ter um relacionamento perfeito com você. É uma aliança onde Ele pode te segurar novamente, pode te abraçar, pode estar perto de você, pode ter uma conversa com você. Porque em todas as outras o pecado fazia separação. Amém? Em todas as outras, a questão do pecado nunca foi resolvida de verdade. E quando a questão do pecado não é resolvida, não dá para ter um relacionamento pleno. Quando a palavra de Deus diz que na antiga aliança eles faziam sacrifícios pelo pecado, esse sacrifício era uma expiação, ou seja, algo que cobria o pecado, mas não apagava o pecado. É como quando alguém varre a sujeira para debaixo do tapete. Vamos deixar ela ali, uma hora a gente resolve. Eu sei que você não faz isso na sua casa, amém? Mas se alguém faz isso, ela não está resolvendo o problema, ela está escondendo o problema.
E a verdade é que a antiga aliança, os sacrifícios da antiga aliança, não poderiam salvar, não poderiam trazer a justificação. Por quê? Porque era um sacrifício imperfeito. Mas ele cobria, ele amenizava os efeitos da maldição. Até que a Bíblia diz, até que veio a plenitude dos tempos, aonde Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele derramou o seu sangue por mim e por você. E nesse sangue, ele fez a maior e mais perfeita aliança de todas. A nova aliança no sangue de Jesus. Essa nova aliança, ela é perfeita, porque ela não só cobre os pecados, mas ela remove o pecado. Ela resolve o problema do pecado. E se você tem um problema do pecado resolvido, você tem um problema do relacionamento quebrado resolvido. Ou seja, aquilo que fazia separação entre você e Deus está resolvido. Você não precisa mais ficar longe de Deus. Você não precisa mais ter, vamos dizer, vou explicar, não precisa ter medo de Deus, do juízo e da ira de Deus, porque Ele afastou a ira de você. Você não precisa ficar desalentado, sofrendo, sem ter ninguém para conversar, para jogar as suas aflições. Mas a Bíblia diz que você pode lançar sobre Ele as suas aflições. Ele te abriu o acesso. Ele te deu, sabe, a sala. Ele te deu acesso à sala do trono, na mais perfeita aliança já feita. Então, quando a gente fala de aliança, muitas das vezes a gente não tem o raciocínio completo para entender isso. Por quê? Porque a gente pensa de aliança como um contrato escrito. Quando a gente vai lá na imobiliária e aluga um imóvel, faz um contrato, ou quando a gente faz uma empresa, a nossa mente ocidental pensa em termos de aliança como se fosse um mero contrato. Vamos fazer um papel aqui, vamos fazer uma aliança e daqui a pouco alguém quebra a aliança. Quando a gente vê assim, por exemplo, a aliança entre países, volta e meia tem alguém quebrando a aliança. Mas a gente tiver o conceito de aliança que Jesus fala, quando ele fala da sua aliança, ele não está falando nesse conceito, sabe, precário, nesse conceito que pode ser quebrado a qualquer momento. Ele está falando de algo muito mais profundo. Ele está falando de algo que era muito comum no Oriente, era muito comum na cultura daquela época. De fato, a palavra aliança no Antigo Testamento é a palavra berit, que significa literalmente cortar. Por que cortar? Porque a aliança de sangue era cortando, para sair sangue, cortando às vezes um sacrifício, e em alguns casos, duas pessoas que iam fazer aliança, elas cortavam a mão, cortavam uma parte do corpo e derramavam gotas de sangue em um cálice de vinho. Os dois misturava-se e os dois bebiam. É nojento, eu sei. Não é nada higiênico. Se fosse hoje, de repente seria feito uma aliança de sangue em laboratório, né? Pinga aqui, faz assim, não... nada de beber. Mas isso tinha um simbolismo muito profundo. Depois eles apertavam, misturavam o sangue um do outro. Eu, lendo esse livro, ele conta a história de um missionário que estava na África, por exemplo. Ele estava adentrando lá os territórios africanos e era muito complicado, porque ele passava de várias tribos. Às vezes a gente fala da África como se ela fosse uma coisa só, como um bloco, toda a África é igualzinha, mas não é. A África é um continente gigantesco, cheio de tribos diferentes, cada um com um costume diferente. É bem complexo lá a coisa. Se o Brasil desse tamanho já é bem complexo, imagine a África. E ele adentrando lá, e ele tinha muita dificuldade, sabe? E aí ele estava querendo passar por determinados territórios e era difícil, e falaram para ele: por que você não faz uma aliança de sangue com o chefe da tribo? E ele dá o nome lá da tribo que eu não gravei, aquelas tribos meio complicadas lá. E ele fala: se eu fizer, como é que é isso e tal? E ele faz o ritual de aliança de sangue. Antes, ele tinha que guardar, sabe, toda a bagagem dele, tinha que ter alguém tomando conta. Mas no momento em que ele fez a aliança, não precisava tomar conta de nada. Porque ninguém ousaria tocar ou roubar
as posses de um irmão de sangue do líder da tribo. E aí ele tinha uma cabra, que ele bebia leite de cabra porque era a única coisa que ele podia comer, ele não estava bem de saúde. E o líder da tribo queria a cabra dele. E ele então entrega aquela cabra, e o líder da tribo dá em troca uma ponta de lança de cobre. Que maravilha! Só que aquela ponta de lança de cobre, aonde ele passava, as pessoas se ajoelhavam e davam tudo o que ele precisava. Sabe, queridos, o que acontece numa aliança de sangue no Oriente significa que se duas pessoas fazem uma aliança, tudo o que é de um passa a ser do outro. E tudo o que é do outro também passa a ser do primeiro. Eles passam a ser irmãos de sangue. O que Jesus fez comigo e com você não foi uma mera assinatura de um contrato. Ele fez uma aliança de sangue. Aleluia. Mas tudo que era seu passou a ser dele. O quê? O seu pecado, as suas enfermidades, a sua miséria. Tudo o que você tinha passou a ser dele, porque foi lançado sobre ele. Mas a Bíblia diz que tudo o que é dele passa a ser seu também. Aleluia. Quando ele faz a aliança e quando você entra nessa aliança, aquilo que pertence a Cristo passa a ser seu. Por isso a Bíblia nos diz que nós somos co-herdeiros com Cristo, porque nós somos herdeiros das mesmas coisas que Cristo. Aleluia. E o que é dele que passou para você? Primeiro, a justiça. Eu e você não conseguiríamos ser justos diante de Deus. Não conseguiríamos ter a nossa própria justiça, construir a nossa própria justiça, por mais bonzinho que você seja. A Bíblia diz que a justiça do homem é para Deus como o trapo da imundícia. Mas a justiça dele passa a você no momento que você faz aliança com ele. E aí você pode estar diante de Deus. Por quê? Porque você está diante de Deus como se você nunca tivesse pecado na vida. O seu pecado foi lançado sobre ele. O seu erro foi lançado sobre ele. A Bíblia diz também que as suas doenças foram lançadas sobre ele. A Bíblia diz que o pecado, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Aleluia. Não é o caso, querido, de termos, não é o caso de nós termos apenas um acordo com ele. Olha, eu vou ter um acordo de ir para a igreja todo domingo, vou dar meu dízimo. Não é isso, é uma aliança de sangue. É algo mais profundo, é algo mais poderoso, é algo que vai muito além da mera cogitação de um contrato. É algo que vai no âmago. A sua vida está nele e a vida dele está em você. Aleluia. Aleluia. Sabe, a palavra de Deus fala sobre alianças que vieram antes de Cristo. A aliança que Deus fez com Abraão. E por isso, ele fala sobre quando Abraão fez uma aliança com o Senhor, ele sacrifica alguns animais, ele parte os animais, por isso o nome cortar, ele parte os animais. A Bíblia conta que Abraão ficou ali, passou o dia impedindo que as aves de rapina viessem ali comer aqueles animais, e diz que depois, quando vai anoitecendo, o Senhor aparece e queima aquele sacrifício, aceitando. A aliança que ele fez com Abraão é uma aliança de bênçãos, é uma aliança de abençoar, de ser bem sucedido, é uma aliança de alcançar as mais poderosas bênçãos. E você vai ver que Abraão anda nisso. Depois ele faz uma aliança no Êxodo, uma aliança com Moisés. E nessa aliança ele também fala sobre sacrifícios. Por que o sacrifício? Porque as pessoas não eram capazes de cumprir a aliança.
Então havia sacrifícios para adoração, havia sacrifícios para perdão dos pecados e tudo mais. Mas sabe o que é interessante, irmãos? É o poder que uma aliança tem. Porque às vezes a gente pensa que, e como eu falei para você, que servir ao Senhor é uma mera escolha de um estilo de vida que eu vou viver assim, mas não é. É uma aliança, e toda aliança carrega um poder. Quando a gente olha para a antiga aliança, porque a Bíblia vai dizer que em Hebreus aquela aliança antiga, ela tinha promessas e ela tinha um poder nela. A gente vai ver coisas extraordinárias sendo feitas. A gente vai ver, por exemplo, aquele povo andando no deserto e sendo alimentado de maná. Aquele povo andando no deserto e de noite Deus aquecendo com uma coluna de fogo. Deus trazendo uma nuvem para que o calor do deserto, o calor do sol não venha sobre eles. As roupas não se acabavam, as sandálias se mantinham. Aquela aliança fazia com que eles prosperassem ao ponto deles não precisarem durante um ano inteiro, na verdade 2, não precisassem plantar, porque Deus disse: eu vou garantir que a colheita dure 3 anos. Agora eu pergunto para você, se naquela aliança ele podia matar urso, matar leão, matar gigante, derrubar a muralha, fazer coisas extraordinárias, que dirá, pois, numa aliança que nós lemos que é maior e superior? Aleluia. Você precisa entender, você está numa aliança superior. Nós lemos isso no início. Você lembra, né? Amém? Uma aliança superior. Essa aliança superior significa que no momento em que uma montanha se levanta contra você, você tem o poder para derrubá-la. No momento em que uma circunstância se levanta contra a sua vida, você tem o poder que através de você opera para destruir as muralhas e fortalezas, para derrubar sofismas, para curar os enfermos, para expulsar os demônios. Essa autoridade foi dada a você que tem aliança com Cristo. Aleluia. É por isso que quando Paulo ora para os pelos Efésios, está lá em Efésios capítulo 1, Paulo fala que estava orando por eles. Ele fala: eu oro para que vocês entendam a grandeza do poder de Deus. Esse poder opera em você. E ele fala: é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele está dizendo, esse poder, Jesus foi sepultado, morreu. E a Bíblia diz que ele passa 3 dias e 3 noites no ventre da terra. A Bíblia diz que o poder de Deus, no 3º dia, vai até lá, o tira da morte, mas como se não bastasse isso, o leva aos céus e o faz assentar à direita de Deus. Ele fala: esse poder é o poder da aliança que você está. Esse mesmo poder é o que opera em você. É por isso que Paulo vai dizer depois em Efésios capítulo 3: Deus é poderoso para fazer muito além daquilo que podemos pedir ou pensar. Mas ele não termina aí, ele fala: segundo o seu poder que opera em nós. Aleluia. O poder da aliança opera em você. Você detém a capacidade de operar no poder da aliança, porque há uma aliança de sangue feita comigo e com você. A vida dele está em você e a sua vida está nele. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Efésios, vamos lá comigo. Efésios, glória a Deus. Aleluia. Efésios capítulo 2. Vamos ler do versículo 4. A partir do versículo 4. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 4. Amém? Ele diz o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do amor com que nos amou, e estando nós mortos em delitos e pecados,
ou em delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. O que ele está dizendo, querido? Ele está dizendo que na mesma medida, quando você assume uma aliança, você recebe aquilo que Cristo tem. E o que Cristo teve? Primeiro, Ele ressuscitou. E quando Ele ressuscitou, você ressuscita também. Porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas quando nós recebemos a aliança, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Então a vida de Cristo, ela é transmitida a você. Há uma mudança de natureza. Não é só uma coisa mental, que você, agora eu vou seguir os ritos dessa nova religião que eu adquiri. Eu vou andar de acordo com as regras, sabe, os preceitos do cristianismo, e vou seguir também aquilo que é preceituado pelo verbo da vida. Glória a Deus. Não é isso. Ele está falando de uma natureza que age dentro de você. Ele está falando que há uma transformação por dentro, e essa transformação por dentro é receber a mesma vida que Jesus recebeu quando foi ressuscitado dos mortos. Essa vida está em você. Agora ele diz que Jesus foi colocado nos céus, nas alturas, acima de todo principado, de todo nome que se possa referir, não só nesse mundo, mas no mundo vindouro. Amém? Só que nesse versículo que a gente leu, ele está dizendo que ele nos fez assentar com Cristo, o que significa que se Cristo está assentado nas alturas, você também está. Você pode até achar que não, mas é o que ele está dizendo aqui na Bíblia. Não significa uma posição geográfica, não significa que você está lá assentado. Não é isso, você está aqui na minha frente, eu estou te vendo. Mas o que ele está dizendo se refere a um lugar de autoridade, a uma posição de autoridade por causa da aliança. Aleluia. E é interessante, queridos, que quando a gente olha para a aliança, a gente vê que a gente ficou com a melhor parte, não é verdade? Aleluia. Glória a Deus. Porque Ele pagou o preço. Ele levou a morte. Ele morreu no nosso lugar. E da mesma forma que Ele morreu e ressuscitou, Ele ressuscitou para a nossa justificação. Quando Jesus ressuscita, Ele não está só cumprindo uma escritura que dizia que o Messias ia ressuscitar. Ele está falando o que vai acontecer com você também. Amém, glória a Deus. Ele está dizendo o seguinte: eu ressuscitei num corpo glorificado. Mas a Bíblia diz que isso é uma promessa para mim e para você. Porque ele diz que quando a trombeta soar, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Outras palavras, a morte não pôde deter Jesus. A morte não vai deter aqueles que creram em Jesus. Da mesma forma que a morte não segurou Jesus, ela também não vai segurar, se nós morremos antes de Jesus voltar, ela também não vai nos reter. Por quê? Porque a mesma vida que Jesus teve é a vida que nós temos. E ela diz também que aqueles que estiverem vivos por ocasião da vinda do Senhor serão transformados. Sabe, irmãos, isso é uma promessa. E isso só é possível por causa da aliança. E é interessante que a aliança, ela nos dá ousadia. A aliança, ela nos dá a ousadia de viver. Você lembra de Davi? Você lembra quando Davi foi encarar Golias? Eu não sei se vocês já viram um meme que circula por aí de um pequenininho, tem um rapaz sentado assim, uma criancinha pequenininha querendo briga com ele. Já viram esse meme? E o rapaz é grande, está sentado só olhando e ele batendo assim na perna, nem machuca.
Parece Davi e Golias. Davi pequenininho, Golias grandão. Mas sabe o que é interessante que Davi faz quando ele vai contra Golias? Davi não evoca uma habilidade que ele tem. Eu vou lá porque eu sou bom aqui na funda. Eu sou um exímio lançador de lança. Eu sou bom na espada. Ele fala: quem é esse incircunciso filisteu? Incircunciso significa: quem é esse que não tem aliança? Que fica zombando de quem tem? Você vem a mim, e ele fala para Golias: você vem a mim com espada e com lança, mas eu vou contra você, em nome do Deus Todo-Poderoso. Davi evoca a aliança que ele tem. Davi fala: eu tenho aliança com Deus, Ele está comigo, e não importa o seu tamanho, você vai tombar, porque eu tenho aliança com Deus. Sabe, querido, quando você estiver numa circunstância, estiver vivendo algo, lembre-se da aliança que você tem com Deus. Lembre-se que Deus tem aliança contigo, e coloque essa aliança na mesa e fala: eu vou contra você em nome do Senhor. Eu estou em Cristo, eu tenho aliança com Deus. Você não está desamparado, você não está sozinho. O problema é que a gente está tão perdido nos problemas, tão ligado nas coisas, que primeiro a gente tenta resolver e depois a gente lembra da aliança. Às vezes a gente passa a noite sem dormir por causa de uma conta, alguma coisa que tem que pagar. E aí um dia, quando o negócio já está feio, já está tudo, a gente lembra: aí eu tenho uma aliança. É mesmo, né? Como se fosse um negócio esquecido na gaveta. Ih, rapaz, esse negócio está lá guardado, eu não sabia que tinha. A aliança não é isso. Quando eu entendi isso, eu falei: eu nunca mais perco uma noite de sono por causa de conta a pagar. E nunca mais perdi. E nunca deixei de pagar. Amém? Porque você pode falar: ele dormiu, descansou, a conta está lá. Não, eu nunca mais perdi, porque eu sei que há provisão na aliança que eu tenho. É lógico que eu não estou falando aqui para você ser irresponsável. Vou fazer um monte de conta agora, eu tenho aliança, vou estourar o cartão e Deus da aliança. Vai sim. Meu amigo, não existe cheque Jeová Jireh, não. Mas Deus sabe quando você enfrenta uma adversidade. E ainda assim, Ele é poderoso para te ajudar nas enrascadas que você mesmo se mete. O que eu quero dizer: você tem aliança com Deus. Você é aliançado com Deus. Amém? Lembre-se disso. Agora, quando você tem aliança, lembre-se de viver de acordo com a aliança. 2 Coríntios capítulo 5, abra lá comigo. 2 Coríntios 5. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Você achou? 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 17, ele diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém. E é interessante, queridos, no versículo 21, ele vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Ele está falando que agora eu e você temos uma nova vida por causa de Jesus. Eu e você em Cristo somos nova criatura, estamos em Cristo e temos agora a aliança. Só que é interessante, queridos, porque ele também vai dizer no versículo 14, volta um pouquinho comigo no versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Lembra que a aliança é trocar de lugar? Amém?
Por que a lei não pode punir você? Porque para a lei você já morreu. Jesus morreu no seu lugar. Então a lei não pode mais punir você, porque você para a lei está morto. A punição do pecado já foi lançada, mas foi lançada nele. Mas agora veja o que vem depois. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Da mesma forma que a vida dele pertence a você, a sua vida pertence a ele. Por isso que eu disse, você não pode viver de qualquer jeito. Então crente não anda por aí dando calote, não anda aí passando cheque sem fundo, não anda no pecado, não anda praticando coisas erradas. Por quê? Porque a sua vida não pertence mais a você. Você tem uma aliança com ele. Então você vai andar de um modo digno dele. Amém? Ah, mas se eu tropeçar, se eu errar? Se você tropeçar e se você errar, você se arrepende, confessa o seu pecado, e a Bíblia diz que você tem um advogado para com o Pai. Mas a Bíblia nos mostra que nós não devemos andar de qualquer jeito. A nossa vida não nos pertence mais. Amém? A nossa vida não é mais nossa, é dele. Ele morreu por nós. Ele entregou a sua vida e o seu sangue para que você pudesse desfrutar da aliança. Da mesma forma, você tem que entregar a sua vida a ele. Aleluia. Tá fácil de entender até aqui? Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos prosseguir. Abra comigo em Hebreus. Aleluia. Hebreus, no capítulo 9. Vamos voltar lá em Hebreus. O Ministério de Música já pode se posicionar. Glória a Deus. Hebreus 9. Aleluia. Deus é bom. Versículo 11. Preste atenção. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, e não por sangue de bodes ou bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por toda, tendo obtido a eterna redenção. Ele está dizendo que assim como o sumo sacerdote, uma vez por ano, ia até o Santo dos Santos, que era o lugar no tabernáculo, no templo, onde se fazia diante da arca a expiação do pecado do povo, uma vez por ano, ele está dizendo que da mesma forma, Jesus, como nosso sumo sacerdote, ele subiu a um tabernáculo, mas não feito por mãos humanas, não um tabernáculo dessa criação, mas aquele que há nos céus, aonde ao invés da arca há o trono de Deus, e diante do trono de Deus ele não ofereceu o sangue de bodes e não ofereceu o sangue de bezerros, mas ofereceu o seu próprio sangue. Aleluia. E isso ele fez uma vez por todas. Aleluia. Porque o antigo sacrifício era feito de ano em ano, mas o sacrifício de Jesus foi feito de uma vez por todas. E dessa vez ele obteve eterna redenção. Eterna redenção significa é uma redenção uma vez por todas. Amém? E aí ele vai falar que o sacrifício de Jesus, ele vai dizer, portanto, versículo 13 do capítulo 9, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre o contaminado o santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Aleluia. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança,
a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, receba a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. E aqui ele vai continuar. Mas o que ele está dizendo é que essa aliança é uma aliança muito mais poderosa. É uma aliança que nos transforma, que nos muda, que nos dá acesso às bênçãos, mas nos dá acesso também à presença de Deus. Aleluia. Ainda em Hebreus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Ele vai dizer em Hebreus 3,14 que nós somos participantes de Cristo através da aliança. Temos um livre acesso a essa presença. Ele vai dizer que nós podemos nos achegar ao Santo dos Santos. Sabe que ninguém podia se achegar ao Santo dos Santos. Ninguém. Só o sumo sacerdote uma vez por ano. Mas Hebreus vai dizer que eu e você podemos ser ousados de entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, e se achegar ao trono da graça, a fim de obter a resposta oportuna, ajuda, favor. Isso me lembra um pouco da Esther, a rainha Esther. Se você ler o livro de Esther, ela queria se achegar ao rei para pleitear a causa do povo judeu, mas ninguém podia entrar na presença do rei se não fosse chamado. Porque se a pessoa entrasse na presença do rei sem ser chamado, a pena era a morte. Mas se o rei estendesse sobre ela o seu cetro, aquela pessoa viveria e não morreria. Esther então foi ousada. Ela entra na presença do rei sem ser chamada, e a Bíblia diz que o rei estende o cetro para ela. Isso é uma figura do que Jesus fez por nós. Sabe, quando ele fez a aliança, e quando nós temos a aliança com ele, significa que o cetro do Senhor está estendido. Por causa do amor com que muito nos amou, nós podemos entrar na presença do rei e achar favor, porque o cetro está estendido para você. Fique de pé. Eu quero ler um último texto. Aleluia. Isaías, eu não sei o que você passou, o que você tem passado, o que você tem atravessado, mas eu quero ler um texto como palavra profética para você. Esse texto, na verdade, nem estava na ministração, mas o Senhor me chamou a atenção para ele. E eu quero que você... Aleluia. Eu quero que você atente para essas palavras. Aleluia. Isaías 16. Isaías 49, versículo 15. Quando eu falo para você lembrar da aliança que você tem, eu quero também te avisar que Deus não esqueceu da aliança que Ele fez com você. Em Isaías ele diz: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadecerá do filho do seu ventre? Isaías está perguntando. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim.
nas palmas das mãos. Isso é uma passagem que fala do amor de Deus por Jerusalém, mas ela também serve para mim e para a sua vida, porque a sua aliança com Cristo está gravada nas palmas das mãos dele. Então, quando você se sentir acuado, lembre-se, ele não esqueceu de você. Ele tem você gravado nas palmas das mãos dele. Lembre-se, você tem uma aliança com ele. Então você não vai se curvar, você não vai se entregar, você não vai se deixar abater pelo sentimento de solidão ou pelo sentimento de medo. Você vai lembrar que você tem uma aliança com ele. Você vai lembrar que a vida dele está em você. Você vai lembrar que a palavra dele foi implantada no seu coração. Você vai lembrar que ele é o seu Senhor, que cuida de você, que ele é o seu Pai, que ele te ouve. Aleluia! Não há poder das trevas que possa contra você, porque você é aliançado com ele. E isso também é um chamado à santidade. A Bíblia fala, em Apocalipse, que alguns estavam seguindo a doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão, irmãos, Balaão era um profeta que se vendia. Era um profeta mercenário. A Bíblia diz que ele era um profeta de verdade, mas ele se vendia. E ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel. Mas a Bíblia diz que ele não conseguia amaldiçoar, porque aquele povo era aliançado com o Senhor. E quando ele ia amaldiçoar, saía bênção da boca dele. E ele fala: eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoou. E aí o que ele fez? Ele começa a ensinar ao rei, a Balaque, a lançar tropeços para os filhos de Israel. Por quê? Porque se ele não podia amaldiçoá-los, ele ia fazer com que eles quebrassem a aliança, para que eles pudessem receber a maldição. Essa é a doutrina de Balaão. Isso está no Apocalipse. Isso nos ensina que nós não devemos andar de qualquer jeito. Devemos conservar a nossa aliança, porque a nossa aliança, ela nos protege, ela nos guarda. É um chamado à santidade, a chamada a uma vida com Cristo, amém? Levante suas mãos, vamos adorar o Senhor. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.